Bom dia, quarto ano. E aí, já vieram lá da correção? Verificaram direitinho aí a tarefa de vocês? Pronto. Depois que já veio da correção, já conferiu tudo direitinho que a Pro corrigiu a tarefa de ontem, vamos começar então aqui a aula. E se você não viu a correção, volte no vídeo anterior e leia, veja lá a correção. Corrija direitinho, que eu não quero tarefa nenhuma errada quando a gente voltar às aulas, hein? Então, aqui nós vamos iniciar os nossos estudos com uma aula de ciências, o nosso estudo de hoje. Vamos continuar aquele conteúdo que nós estudamos na aula passada. Lembra que a gente estudou sobre o solo? Pois é, hoje vai ser a continuação. Vamos lá? Ó, lembrando aqui que a gente parou nesse conceito de erosão do solo, que é o desgaste ali, né, que acontece de forma natural. Então, nós definimos a erosão como um fenômeno natural provocado pela desagregação, ou seja, ali o desprendimento de materiais da crosta terrestre e também pela ação da chuva, dos ventos, da água dos rios, entre outros fatores que influenciam ali, ó, a ocorrência da erosão. Então, nós podemos observar aqui, logo nessas imagens abaixo, que a erosão, ela se resume exatamente isso, o desgaste, né, isso o desprendimento. Com o passar do tempo, ela vem o quê? Corroendo, como nós chamamos ali, corroer, vem desgastando, vai ali como se estivesse danificando, desprendendo ali pedacinhos de uma rocha, de um solo, entre outras coisas. E a erosão, ela é um processo natural, claro, ela ocorre ali com o ciclo da natureza, pela água dos rios, pelos ventos, pela ação da chuva, mas ela também pode ser o quê? Agravada, pode ser acelerada com a interrupção ali da ação humana. Então vamos lá. E nós estudamos aí também que há tipos de erosão, né? Não é só a erosão que nós conhecemos ali como desgaste, não. Tem a erosão pluvial. Quando nós falamos em erosão pluvial, estamos falando aí da erosão que é causada pela ação da chuva. A chuva ela também causa ali um pequeno desgaste, tá? Sabia? No solo, nas rochas, de tanto estar batendo. Então, ali, esse tipo de erosão, esse desgaste pluvial está relacionado à ação da chuva. Já a erosão fluvial, a palavra é parecida, porém, ó, a primeira letra ela muda, fluvial, já está relacionada à erosão causada pela ação da água dos rios. Pois é. E a erosão eólica, quando nós falamos em eólica, estamos nos referindo a vento. Então, ali vai ser o desgaste causado até mesmo pela ação dos ventos. Vocês sabiam disso? Pois é. E tem a erosão glacial. Glacial vem de quê? Vem de muito frio, abaixo de zero, temperatura muito baixa. Então, aqui é o tipo de erosão causada pela ação do gelo em locais ali que o clima são muito baixos de temperatura. E a erosão química, que ali está relacionada a todos os seres vivos, pode ser ali as plantas, os animais, não é isso? Fungos, bactérias, seres humanos, entre outros seres vivos que estão ali também agindo na natureza, estão ali contribuindo para a formação da erosão. E também a erosão antrópica. Esse tipo de erosão envolve a ação do homem ali quando o homem vai construir, né, isso ele causa ali um desmatamento, ele vem causando todo aquele processo de urbanização, vai afetando ali o ciclo natural, vai acelerando ainda mais ali o tipo de erosão. Então, esse tipo de erosão causada pelo homem é chamada de erosão antrópica. Então, aqui, como eu estava falando para vocês, meus amores, ela pode ser agravada, né? Ela pode piorar ali a sua ação. Ela começa a desgastar muito mais ainda da maneira que ela desgastava. Então, a erosão, ela tem se intensificado justamente pela ação do homem. Pois é, pois ele tem modificado o meio natural de forma desastrosa, né? Os fatores que contribuem para essa modificação em geral, não são todos, mas é o desmatamento, as queimadas e também a urbanização, que é o processo ali de construção de moradias, de estabelecimentos comerciais, de fábrica, vocês já conhecem. E as rochas que nós encontramos ali na camada superficial da Terra, elas sofrem por fragmentação. É um processo também de erosão. Mas quando nós nos relacionamos às rochas, nós falamos dessa maneira, fragmentação das rochas. Elas vão ali se desgastando, vão
tirando ali seus pedacinhos. As rochas, elas foram se fragmentando, quebrando-se em pedacinhos menores, né? Tudo isso aconteceu aí de acordo com o tempo, não foi de um dia para o outro que uma rocha ela se desfez. Não, com o passar dos anos, com o clima mudando, né? A temperatura, ali todos os fatores climáticos irão ali influenciar. Então, de acordo ali com todos esses anos, que foi que aconteceu? A rocha ela foi se fragmentando, o que significa que ela foi ali sendo retirada dela pedacinhos menores. Esses pedacinhos menores eles dão origem a uma coisa, uma não, 3 coisas, sabe quais são? São pequenos grãos que nós chamamos de areia, argila ou calcário. Isso mesmo, essas 3 coisas vieram das rochas fragmentadas. Então, a areia são pedacinhos minúsculos de rocha, de um tamanho de um grão. A argila são tamanhos menores ainda, muito menores do que a areia. E o calcário também. Aí, o que acontece ali, ó, quando nós continuamos aqui os estudos do solo? O solo, ele possui ali vários nutrientes, como nós estudamos que ele é formado por partículas, né, de minerais. Aí ele tem ali em sua composição uma mistura. São vegetais, né, seres vivos que se misturam ali na composição do solo. E esses pequenos grãos da rocha, né, que viram areia, argila, calcário, eles também têm uma mistura, pois é, eles acabam se misturando aí de acordo com o tempo com restos de seres vivos que morrem, pois é, pode ser vegetal, que é restos de planta, pode ser animal, né, com animais ali que morrem e acabam o quê? Sendo decompostos, acontece um processo de decomposição. Tá vendo aqui essas imagens, essa maçã aqui está apodrecendo sobre o solo. E sabe o que vai acontecer? A gente vai ver daqui a pouquinho a mesma coisa nessa segunda imagem. Na terceira imagem a gente vê um animal, né? Muito triste, mas esse animal está morto e está ali sobre o solo. Quando nós falamos em organismos, estamos falando de seres vivos. Então, quando os organismos dos seres vivos, eles se decompõem, acabam se desgastando ali, eles formam uma matéria chamada matéria orgânica, em forma ali de lama, né? Que fica junto com as partículas da rocha que foram fragmentadas. E tudo isso vai acontecer o que? Vai enriquecer o solo, trazendo mais vitamina para o solo, nutrientes. Pois é, sabia disso? Se você não sabia, fique sabendo agora. Depois que os seres vivos eles morrem, né? Eles são formados de partículas, nós chamamos assim. As suas partículas elas se misturam com o solo e passam a fazer parte dele. Então se torna uma nova mistura, o solo misturado com o quê? Com restos de organismos ali, podem ser vegetais, né? Ou seja, que nós chamamos de matéria orgânica. Essa mistura do solo com essa matéria orgânica tem um nome. Ela se chama humus. E aí o que acontece com toda essa mistura, com todo esse humus? O solo ele acaba se tornando fértil pela presença desses nutrientes, dessas substâncias ali que são misturadas a ele, né? Que vai ajudar a dar origem a novas vidas. O solo fértil é aquele tipo de solo que tem uma grande capacidade de fornecer nutrientes para as plantas nas proporções adequadas para o seu crescimento, né? Aquele solo saudável, que a planta vai ter ali um futuro, vai ter uma vida tranquila. Então, este tipo de solo se chama solo fértil, né? Acaba também ali trazendo desenvolvimento e a produtividade. E como eu já falei para vocês que o solo fértil é aquele solo capaz de, né, trazer vários minerais para as plantas, vamos conhecer aqui também a importância dos sais minerais presentes no solo. Os sais minerais eles são importantes para a formação dos nutrientes, né, que são necessários ali para o desenvolvimento das plantas. Dessa forma, os solos que estão com esses sais minerais, né, que apresentam uma diversidade, né, de sais minerais em quantidades adequadas, esses solos são bastante férteis. Então, quando nós falamos em solos férteis, estamos falando em solos ricos em nutrientes formados por sais minerais. E o clima? O clima é um fator muito interessante aqui no solo e também no crescimento de plantas sobre o solo. Observe uma coisa, o clima ele é um fator que influencia significativamente na fertilidade do solo. Pois é, a chuva, a luz do sol,
O frio, o calor, o vento, tudo isso ajuda, ó, pois a água, né? O vento ou o calor em excesso pode diminuir a fertilidade. Então, o clima ele sempre vem variando. Nem sempre tem sol, né? Tem sol, tem lua, nem sempre chove. Tem hora que chove, que não chove, nem sempre venta. Então, tudo ali no seu tempo determinado, na medida certa, vai acabar moldando aquele solo e ajudando ainda mais as plantas que vão nascer ali, né? Sobre ele. Há um processo chamado de permeabilidade do solo. Não é nem bem um processo, mas uma característica. A permeabilidade do solo é a propriedade do solo que permite que a água ultrapasse, né? Isso então ali, ó, vai ser a capacidade de passagem da água, se ela pode passar, se ela não pode passar, qual é a velocidade, a medida, né? E existe uma quantidade maior e uma quantidade menor com relação à dificuldade de escoamento. Quando nós falamos em escoamento, estamos falando ali da passagem da água, que ela está vazando sobre aquele solo. Ó, e isso aí vai variando, né, de acordo com o solo em que essa água que nós estamos nos referindo que escoa, essa água se encontra. Vamos lá? A areia é um tipo de solo, né, originada ali da fragmentação das rochas, de acordo com o tempo causado também pela erosão, né, pela erosão. A água, quando ela escoa, quando ela vem descendo ali sobre a areia, né, através de um solo mais granular. Quando nós falamos em granular, estamos referindo a grãos, pedrinhas, né? Então, acontece o quê? Há pequenos espaços entre um grão e outro que facilita a passagem da água. Então, ó, como a areia, né, tem mais facilidade de se transportar devido à alta porosidade do solo. Quando nós falamos em porosidade, em poros, buraquinhos. Então, aqueles pequenos pedacinhos de rocha que são ali denominados a areia, há espaçozinhos entre um grão e outro, o que a água aproveita e passa. Então, sobre a areia, a permeabilidade do solo, né, é muito alta. E o humus, lembra que eu falei para vocês que o humo é a mistura do solo ali com matéria orgânica? Pois é, então repare aqui, os sólidos ricos em matéria orgânica vegetal, né, e a presença de minhocas facilita muito o escoamento da água e arejamento do solo. Por quê? Nós sabemos que as minhocas elas se alimentam dos humus, né, de todos esses minerais presentes no solo. E por onde ela passa, ela acaba deixando buraquinhos, espaços, lacunas, né? Elas vão perfurando aquele solo e a água mais uma vez se aproveita desses espaços e acaba o quê? Escoando. Já aqui, ó, agora eu quero ver essa água passar. A argila, que também aqui é um tipo de solo. Nos sólidos mais finos, que é o tipo da argila, aqui as suas partículas são bem menores, então o que acontece? Elas ficam muito mais juntinhas, não deixa aquele espaço que as partículazinhas da areia deixam. Então aqui acontece o contrário, a água ela não consegue passar com facilidade. Então o que acontece? É uma vantagem. Nós podemos então concluir que esse tipo de material, o barro, né, a argila, é ideal para impedir a passagem da água. Não significa que ela não consegue passar, que não é possível, não. Ela consegue sim, mas com muita dificuldade, né? Em alguns lugares são até próprios para a construção de barragens. Ali tá vendo as barragens que impedem a passagem da água? Pois é, meus amores, interessante, tá vendo aí? Quando nós falamos em permeabilidade do solo, estamos falando na capacidade que a água tem ali de ultrapassar as camadas do solo, né? Então, nós aprendemos aí 3 tipos de permeabilidade: a areia, né? A argila e o humus. Lembrando que humus é a mistura do solo com matéria orgânica, que são restos ali de plantas, de animais que morreram, né, sobre o solo e entraram em decomposição. Meus amores, essa aqui foi a nossa aula de ciências, vou ficar por aqui hoje, mas eu vou trazer para vocês um recadinho aqui de proteção contra o coronavírus durante o nosso intervalo das aulas, tá? E depois a gente vai continuar nosso estudo de hoje. Beijos! Então, meus amores, depois dessa aula bacana de ciências, né, que aprendemos aí sobre o solo, né, e aprendemos um pouco mais aí sobre a permeabilidade do solo. Vou aproveitar esse intervalinho, né, para mostrar a vocês o meu amigo. Sabe quem é esse meu amigo aqui? O Doutor Limpeza. Ele está imune ao vírus, sabe por quê?
porque ele toma todas essas medidas que estão aqui em volta dele. Sabe quais são? Ó, ele lava as mãos constantemente com água e sabão. Ele sempre higieniza os objetos. Está vendo esse borrifador na mão dele? E ele está também de luva. Pois é. E aquele escudo é o escudo da saúde que ele usa para se defender contra o coronavírus. Ele também mantém a distância de 2 metros um do outro, né, das pessoas. Evita aglomerações. Ele sempre usa máscara, né, quando ele sai de casa. E quando ele sai de casa é em extrema urgência, porque ele faz de tudo para ficar o maior tempo possível em casa. E quando ele vai espirrar, quem diz que ele leva a mão na boca, né? A mão pega em tantos lugares, pode ser né, um vírus, pode ser qualquer coisa que a mão pega e pode levar à boca. Então ele cobre a boca com as mangas da roupa ou com o braço, tá vendo? Então este daqui é o meu amigo, é o Doutor Limpeza. Conheceram? Gostaram dele? Pois é. E eu também tenho aqui um recadinho, ó. Se cuidem, meus amores. Por quê? Porque a Pro quer ver todos vocês bem. E também, claro, a mamãe e o papai. Então, esse aqui foi o nosso intervalo. Vamos continuar aqui as nossas aulas, tá, meus amores? Hoje vamos estudar aqui, ó, uma revisãozinha. Lembra da aula passada de segunda-feira que nós aprendemos sobre a ortografia de palavras com NS? Pois é, então hoje nós vamos dar aquela revisada para grudar na nossa mente e a gente não esquecer mais. Nós aprendemos aí que o NS ele é uma sílaba, né? Ou pode também ser considerado como um encontro consonantal de 2 consoantes. Ele pode vir ali tanto no início como no meio ou no final das palavras. Observe aqui nessas palavras abaixo o uso do NS, ó, conspiração e instinto. Não importa ali aonde ele esteja, sua pronúncia permanece a mesma, o seu som não muda. O que pode acontecer? Pode acontecer que eles podem estar juntos em uma mesma sílaba ou separados entre sílabas, o N em uma sílaba e o S em outra sílaba. A mesma coisa aqui em transpirar, tá vendo? Tá no meio dessa palavra. Cansaço, transições, manso, condensado e concerto. Tá vendo aí, meus amores? A importância de a gente estar sempre identificando o uso das ortografias? Pois é. E o NS, esse encontro aqui, ele tem uma coisa em especial. Sabe quando é? Quando ele está no final das palavras. É quando nós vamos observar aqui agora. Observe uma coisa, ó. As palavras que são terminadas em NS, quando eles estão no final, são palavras que indicam o plural de outras palavras. Pois é, então elas vão indicar mais de uma quantidade, né? E outras palavras, claro, a original, foram palavras escritas o quê? No singular e foram terminadas em M. Lembra daquela regrinha que nós estudamos em português? Que quando o substantivo termina em M, para colocá-lo no plural, retiramos o M e acrescentamos no lugar o NS, né? O nesse. Então, aqui, ó, aconteceu tudo isso nessas palavras aqui abaixo que nós estamos vendo, que estão agora terminadas em NS. Só que antes, elas não estavam no plural, elas estavam o quê? No singular. Por exemplo, som. Som é singular, não é? E para transformar no plural, tira o M, que som termina com M, e coloca o NS no final, vai ficar sons. Bombom, bombons. Viagem, viagens. Imagem, imagens. Vamos comprar aqui, ó. Garagem, garagens. Bobagem, bobagens. Vantagem, vantagens. Homem, homens. Item, itens. Rim, rins. Ordem, ordens. E boletim, boletins. Observaram aí a regrinha? Viu como é simples, como é fácil? Pois é, meus amores, essa aqui foi a nossa revisão breve de NS, a ortografia utilizada no nosso vocabulário. Vou deixar vocês aqui com o diário de hoje, tá bom? Nós temos aí uma atividade de ciências no caderno da aula que nós tivemos anterior a essa, tá? Sobre o solo. E também a continuação aí da ortografia, livro de português, página 135, vocês estarem lá colocando em prática. E aproveitem também para estar fazendo um ditado de frases com todas as ortografias estudadas. Você vai olhar no seu livro aí de português Pro,
Quais foram as ortografias que a gente já estudou? Abre o seu livro, olhe no sumário, tá bom? Que tem todas as páginas das ortografias que nós já estudamos anterior, tá bom? Então, meus amores, o que vocês vão estar fazendo? Pedir a mamãe e o papai para estar gravando. A mamãe vai estar falando a frase utilizando a ortografia. Tem a ortografia do E e do I, do O e do U. Tem várias da vogal com L, né? Todas que nós já estudamos. Portanto, a mamãe vai estar fazendo aí um ditado, gravando, lógico, e vocês vão estar copiando no seu caderno. Pode ser um ditado aí de no mínimo 5 frases, tá? De 5 em diante. A mamãe vai estar falando a frase, você vai estar copiando e não vai pausar o vídeo. No mesmo vídeo, a mamãe vai posicionar o celular sobre o caderno, tá? Para o Tadika que está assistindo, observar a sua escrita e como você escreveu, se você acertou. Não para o vídeo e manda a foto, não. No mesmo vídeo, você vai mostrar o seu caderno, tá, meus amores? Já sabem que a Pro tá aqui de plantão para qualquer coisa, caso vocês tenham dúvida, tá bom? Beijo e até a próxima aula.